Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais uma contribuição para o nosso canal aí no YouTube. Queremos pedir aos nossos irmãos carecidamente, aqueles que ainda não são inscritos, por favor, entre logado aí na sua conta no Gmail, para que você possa estar se inscrevendo e nos ajudando na divulgação do nosso trabalho. Deixe o seu like também, deixe o seu comentário, porque isso vai nos ajudar a fortalecer o nosso canal. Amém? Olha, a contribuição que nós vamos dar para a reunião culto de senhoras, foi pedido para que fosse feito exatamente uma associação de todos os males causados pelos ensinamentos de Jezabel, né? É para fazer uma associação com a igreja de hoje, com os acontecimentos na igreja de hoje, amém? Então os males que foi causado ali por Jezabel na igreja de Tiatira, nós temos aqui no versículo 20 do capítulo 2, o tolerar Jezabel, mulher que se dizia ser profetisa, né? Então, aqui é um mal, né, que foi causado ali na igreja de Tiatira. Nós vamos fazer uma associação com os nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, nós podemos ver que esse mal, o tolerar de Jezabel, tem sido a questão de uma tolerância a respeito de uma estrutura sem governo. Por quê? Porque Jezabel, ela representava exatamente uma igreja sem governo, onde ela usurpou o trono ali do próprio marido, né? Ela que dava as ordens, ela que trouxe a idolatria, ela que trouxe a prostituição, foi ela que trouxe o culto aos ídolos, os banquetes da idolatria para o povo de Deus. Só que assim, a igreja de Tiatira, como nós já falamos, ela é o resultado de Pérgamo, de um casamento pervertido. Então, aqui os irmãos podem ver Acabe representando Israel e a Jezabel representando o Estado. Porém, assim, Acabe estava ciente de quem era a Jezabel. Aqui ele não foi enganado não, viu, irmãos? Não foi. O que acontece foi que Jezabel veio, trouxe os ensinamentos, a tradição, a idolatria de lá de onde ela veio, porque ela era uma sacerdotisa, ela não era profeta, né? Ela não era profeta, ela veio maquiada, ela veio e falou que ela era profetisa, ela não era profetisa, ela era lá de Baal, a palavra fala que era como se ela fosse uma feiticeira, né? Ela era sacerdotisa lá de Baal, porque Baal só envolve isso, macumbaria, feitiçaria, idolatria, os manjares, a culto aos mortos, essas coisas e tal, né? Então hoje, o que é isso dentro da igreja hoje? Isso mostra exatamente quando nós começamos a tolerar uma estrutura de uma igreja sem governo, ou seja, a direção não vem do Espírito Santo. A direção não vem de Deus, não vem do alto, né? Uma igreja que se diz ser verdadeira, mas ela é mentirosa. Então Jezabel estava maquiada. Irmãos, Jezabel estava maquiada. Ela pegou uma mentira e fez parecer como se fosse a verdade. Eu tenho como aqui uma história como exemplo, ali em Neemias. Neemias, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9, vai contar uma história a respeito de uma destruição que veio sobre Jerusalém. Neemias era de Jerusalém, porém ele estava lá servindo ao rei. Então chegou a notícia para ele que Jerusalém tinha sido caçada, destruída. Os que não foram presos foram mortos. E o que sobrou dos mortos estavam vivendo a miséria dentro de Jerusalém e os muros foram derrubados. A palavra fala que Neemias foi lá, reergueu os muros, construiu tudo. Neemias restaurou o projeto. Neemias voltou para o rei, deixou dentro de Jerusalém os muros construídos, as portas reerguidas, o culto estabelecido, o louvor, tudo, tinha sacerdote, tinha tudo certinho. Mas aí o que acontece? Quando Neemias sai, a palavra fala que o sacerdote que ele deixou para cuidar do sistema espiritual da igreja se envolveu ali com Tobias. Tobias foi um opositor. Os irmãos lendo também lá vai descobrir que Tobias foi um opositor quando Neemias estava lá realizando a obra. Ele vinha com as suas razões, não precisa, não tem como levantar mais, olha, já está tudo destruído, já acabou, não há mais salvação para Jerusalém, vamos... Não, e aí então a palavra fala que com sabedoria
Neemias ele fez essa guerra. Ele falou assim, não, olha, estamos realizando uma grande obra e não podemos parar. E ele continuou, ele não parou. E ali Tobias ele estava exatamente se opondo na realização da obra. Quando Neemias ele vai embora, o sacerdote vai lá e se aparenteia com Tobias. E o que ele faz? Ele vai lá, tinha uma câmara lá onde era colocado as ofertas, onde era colocado os dízimos, onde colocava o mosto, tudo era colocado nessa câmara, dentro do templo ali, dentro dos limites de Jerusalém. Para que era essa câmara? Essa câmara, o alimento, as ofertas, os dízimos que era trazido, era para manter o culto funcionando constantemente, né? Aí o que ele fez? Ele parou, cessou, mandou cessar as ofertas, mandou cessar os dízimos e tudo, e pegou aquela câmara ali, tirou tudo que tinha dentro e fez a casa de Tobias ali nessa câmara. Então ele acabou com o culto, ele acabou com as doutrinas de dízimo, de oferta, de tudo mais. Então Neemias ficou sabendo novamente e ele veio. A palavra diz que ele jogou para fora, tirou toda a estrutura falsa que havia, todos os ensinamentos que o sacerdote veio trazendo, corrompendo e adulterando o povo. Tirou Tobias, jogou para fora os móveis de Tobias. Hoje também não é diferente, o Espírito Santo ele tem feito esse trabalho nas nossas vidas. Se a gente deixar, devagarinho, nós vamos substituindo as coisas espirituais por aquilo que é dessa vida, por aquilo que é de Jezabel. Que tudo que Jezabel trazia não era ruim aos olhos, mas era profano à palavra de Deus. Ia de encontro à verdade descrita na palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é estar atento e de coração pronto a obedecer aquilo que o Espírito Santo está revelando aos nossos ouvidos. Então a segunda aqui é ensinar e enganar os servos de Deus para que se prostituíssem e comessem os sacrifícios da idolatria. Hoje, qual é o sistema hoje? O ensino da Bíblia na letra, com derivações para a idolatria. Então observe bem, o que é uma idolatria? Lá na época, Jezabel veio e enganou o povo, né? Os servos de Deus, para que se prostituíssem. A prostituição, os irmãos já sabem, que é quando a pessoa tem um relacionamento fora do seu prometido. Foi prometido para alguém e se deita com outra pessoa. Então é uma traição do amor verdadeiro. Negou o amor verdadeiro. Então ela fez o povo negar o Senhor. Ela fez o povo parar de ofertar. Ela fez o povo se assentar nas mesas dos manjares. Então, hoje nós temos muito isso, né? Nós não estamos aqui para julgar a questão de igreja de ninguém. Irmãs, irmãos, nós não estamos aqui para poder julgar ninguém. Nós estamos aqui para poder fazer a aplicação profética dentro da nossa igreja. Por quê? Porque cada arraial vai responder ao Senhor. Então, cada denominação, o Espírito Santo vai fazer o trabalho para que haja o combate disso aí. Então, nós vamos cuidar do nosso. Vamos cuidar da nossa igreja, do nosso povo, porque é isso que o Espírito Santo quer. Cada um cuida dos seus. Então, o que é isso hoje dentro para os nossos dias de hoje? Hoje são ensinamentos, né? Da Bíblia na letra com derivação para a idolatria. O que é o ensino da Bíblia na letra? É um ensino de razão. É o ensino onde não tem fundamentos bíblicos, letra. A gente sabe que a letra ela não salva. O que salva é a aplicação profética, a revelação do Espírito Santo que vai revelar o que está por trás da letra. Então tudo isso tem levado à idolatria. Hoje, se a gente for falar mal de igreja dos outros, rapidamente a gente vai descobrir aqui o que é a idolatria. Mas nós estamos aqui para poder cuidar da nossa igreja, do nosso povo. Olha, irmãos, eu não sou idólatra de denominação. Amo a minha igreja, amo a minha denominação. Então nós estamos aqui para cuidar do nosso povo. Amém? O Espírito Santo, ele dá conta das igrejas que Deus confiou a ele. Então o que é idolatria para que nós possamos fazer uma visão dentro da nossa denominação hoje? Hoje nós não vivemos culto a ídolos, né? A imagem, a escultura, a unção disso, a unção daquilo. Mas há outras aplicações para a idolatria também, tipo o amor excessivo.
aquilo que ultrapassa, que é maior do que Deus, um ensinamento que vem para o seu filho, uma correção que vem para o seu filho, você não aceita porque você ama muito o seu filho. O pastor veio, trouxe uma palavra, o diácono veio, a professora veio, chamou a atenção, você já fica ali ferido, magoado, triste. Isso é uma idolatria. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de amor excessivo. Temos também a questão da admiração ao excesso. Admiração é o excesso. Uma coisa é nós admirarmos algum pastor que tem uma boa palavra, um irmão que é de oração, um irmão que busca o Senhor, que é dedicado. Isso é ótimo, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Quando é que isso se torna pecado? Quando isso se torna centro nas nossas vidas. A gente começa a idolatrar aquele irmão, achando que ele é o homem da prece poderosa, na igreja só ele que vai orar por você, só ele que pode fazer isso, só ele que pode fazer aquilo outro. O nome disso é idolatria. Pessoas que acham que há um mensageiro homem ali dentro da igreja que é o dono da verdade. Isso não existe. A palavra diz que o homem de Deus se chama o Espírito Santo. Amém, irmãs? O anjo de Deus se chama o Espírito Santo. A idolatria não é só adoração à imagem. Idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância nas nossas vidas do que Deus. Isso é idolatria. Então não é somente a imagem, não é somente a cruz, não é somente ungir isso ou ungir aquilo, que é idolatria. Esse tipo de sentimento, esse tipo de entendimento também é uma idolatria. Essas coisas se tornam seu ídolo. Se torna seu ídolo, né? E aí fica um pouquinho difícil. Nós temos alguns exemplos claros de idolatria, principalmente no nosso meio hoje. A idolatria a pessoas, né? Então, assim, eu já vi experiências de irmã, que o irmão foi lá e orou por ela e deu um abraço nela. No outro dia, ela veio e falou que foi curada de um caroço que tinha depois que o irmão deu uma... Isso é idolatria. Isso não provém do Senhor. Uma coisa é você ter no seu coração que o irmão orou e que a fé moveu e que Deus veio e curou. Ótimo. Agora dar essa glória para a pessoa que orou, isso é idolatria. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então aqui a gente vê a questão de admiração excessiva por uma pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, irmão fulano, eu gosto do irmão, porque o irmão quando ora, porque o irmão bababá, bababá. Muito cuidado com essas coisinhas, isso é coisa de gente. Isso é interpretação da Bíblia na razão, levando o homem para a idolatria. Perdão aqui, engasgou aqui a idolatria. Amém? Então nós vamos ver aqui a questão do trabalho, do emprego. Hoje precisamos trabalhar? Precisamos. Mas nós precisamos também dizimar de tudo isso ao Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos devolver à casa do Senhor tudo aquilo que nós ganhamos. E aí tem muita gente que mete a cara no trabalho, porque quanto mais trabalha, mais gordo vai ser o dízimo. Mas acaba esquecendo também que nós ganhamos de Deus 24 horas por dia, é depositado no nosso banco de vida. E isso também precisa ser dizimado ao Senhor. E como é que isso é tirado o dízimo disso aí? Não é com dinheiro, não é com o que nós ganhamos lá no nosso emprego, não. Isso é tirado com louvor, isso é tirado com leitura à palavra, isso é tirado com oração, isso é tirado com jejum, isso é tirado com realização da obra de Deus. Então veja bem como é que você vai fazer para que nós não venhamos nos tornar ladrões de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós começamos a idolatrar demais o emprego e acabamos esquecendo o Senhor. Então vem aqui também o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que amam tanto o dinheiro que acaba perdendo a admiração por Deus, que acaba perdendo a voluntariedade, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ter dinheiro, porque ele precisa ganhar, porque ele... E quando assusta, se tornou um desviado dentro da igreja. Embora o dízimo dele é gordo, isso vai ser bom para denominações, para igrejas que gostam de dinheiro. No nosso caso aqui, nós estamos preocupados com a alma sedenta. Então, cuidado com o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é mal, não. Não, é o amor ao dinheiro. Porque sem o dinheiro também você vai viver na miséria. Mas o amor ao dinheiro corrompe os bons costumes, vai fazer você se tornar um idólatra. Então, muito cuidado. Então, tem também outro tipo de idolatria. Amor à comida, excessivo.
amor à comida de forma excessiva. Cuidado, já vi muitos crentes, principalmente no nosso meio, né? Não estamos aqui a falar mal de ninguém. Vamos falar, se tiver de falar alguma coisa, nós vamos falar mal do nosso povo. Por quê? Porque já vimos, não como churrasco se não for com a Coca-Cola, eu não como se não... e aí vai embora. Muito cuidado. Por quê? Porque esse tipo de idolatria leva o homem a pecar contra o Senhor. A pecar. Porque quando a gente pega, quando você come demais, que você peca contra o Senhor, né? A Bíblia diz que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Então, tudo de forma exagerada se torna pecado. Então, cuidado com a glutonaria, né? Glutonaria, cuidado aí, da forma excessiva, daqui a pouco você começa... Eu já vi gente idólatra, já vi, que ele tá aqui, ele não pode comer determinada coisa, mas ele gosta tanto, o médico proibiu ele, porque senão ele morre, e ele vira na maior ignorância e diz assim, eu prefiro morrer, mas jamais vou parar de comer isso aqui, ou de beber aquilo ali, ou de fazer isso aqui, ou de fazer aquilo ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a gula. A gula é pecado. Bens materiais, um tipo de idolatria muito perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso aí. Aqui não precisa se aprofundar muito porque está bem claro, amém? Como é que nós podemos fazer para poder evitar a idolatria, né? Basta nós focarmos em Deus, sempre em Deus, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E tudo vai se resolver, amém? Hoje é muito fácil, viu, irmãos? A gente conseguir identificar a idolatria nas nossas vidas. Pois todo ídolo é uma coisa ou alguém, né? Que controla a sua vida, que controla. Você pode olhar. Então, se você pegar para poder observar, hoje tem um tipo de idolatria que na maioria das vezes as pessoas nem percebem. São os famosos passatempos, um joguinho aqui, outro joguinho ali, um esporte, uma academia. Quando você assusta, tem pessoas que não vai para a madrugada, mas ele consegue acordar às 5h30 da manhã para poder malhar. Né? Tem pessoas que não participam de um culto profético, mas ele consegue 6 horas, 6h30, 7 horas estar lá malhando na academia. Tudo isso é idolatria. Muito cuidado para que nós não venhamos morrer. Porque são objetos, são coisas que nos aprisionam e vai nos tirando as nossas atividades geradoras de santificação. Se os irmãos parar para poder observar, aqui havia, né, as atividades dentro da palavra de Deus, existem as atividades geradoras de santificação. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui nós temos a questão os males ainda de Tiatira. A gente tem aqui o não se arrepender, né? Lá não houve arrependimento e tudo mais. Hoje, aqui a gente vê também, já na aplicação para hoje, quando nós tomamos um caminho de razão, quando nós começamos a entender a Bíblia na letra, a gente começa a se apaixonar por isso, pelas coisas que a vida oferece, pelas coisas desta vida que perece, porque é muito bom uma praia direto, final de semana, churrasco, viajar. Isso não tem pecado nisso? Não tem pecado, desde que não comece a substituir a sua vida espiritual com Deus. Desde que isso não se torne prioridade na sua vida. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, é um tipo de idolatria que a gente tem que tomar cuidado também. A gente precisa se arrepender, porque um período está sendo dado para nós, para que haja o arrependimento nos nossos corações. Eu lembro aqui da visão de uma revelação que foi dada no Manaim, nos últimos seminários que teve, que 2.800 pessoas participando, as irmãs vão lembrar bem disso aí, e ali o Senhor deu uma revelação que se o arrebatamento acontecesse naquela hora, somente 10% daquelas 2.800 pessoas ia para a eternidade. Então, o que nós entendemos com isso? Vai chegar um momento em que nós seremos, irmãos, confrontados pelo Espírito da Verdade. Pelo Espírito da Verdade. E ali, quando houve essa revelação, teve um espanto muito grande. E em seguida veio uma visão. A visão faltava 3 segundos para marcar a meia-noite. E ali muitos olharam, quando ouviram a revelação, olharam e viram que as suas vestes estavam sujas. E o que fizeram? Sabia que não tinha mais tempo para poder voltar e preparar e vestir as vestes novas. Então o anjo ele segurava ali
onde estava o cronômetro dos 3 segundos ali, né? E ele distribuía rapidamente. Ele distribuía vestes para que os irmãos pudessem estar atentos, se vestindo para que a salvação acontecesse para eles também. Então a gente vê aqui o ato de misericórdia. O nosso papel como igreja não é estar aqui condenando, nós precisamos começar a operar a misericórdia. Pregar o evangelho para aqueles que precisam, entregar a revelação da forma correta, para que ouça aqueles que estão visitando, para que ouça aqueles que estão acomodados, para que ouça aqueles que estão na idolatria, e eles venham se arrepender disso, e eles venham acordar para a realidade disso. Então nós não estamos aqui, o Senhor não nos colocou como juiz para julgar a denominação de ninguém, para julgar o nosso próprio povo. Não, o Senhor nos colocou como mensageiro da paz. O nosso objetivo como pregadores do evangelho é falar de Jesus Cristo, é mostrar que Jesus Cristo é a salvação, que ele morreu, ressuscitou e está nas nuvens já nos aguardando para que nós possamos com ele entrar na eternidade e festejar de algo chamado bodas do Cordeiro. Mas para isso precisamos nos arrepender de um sistema idólatra, precisamos nos desprender de um evangelho na razão, de tudo isso. Porque o objetivo de Jezabel é isso, é vir maquiada e implantar isso no meio do povo de Deus. Amém? Temos aqui ainda para poder, só para dar um esclarecimento rápido, de um sistema religioso que leva à morte. Aqui nós temos no livro dos Reis, capítulo 6, versículo de 26, 29 e 32, vai contar a história exatamente de um filho de Acabe, Jezabel, que era rei, e no período do reinado dele, o reino dele foi falido. Os filhos ali era comido pela própria mãe, pelos próprios familiares. E ele aqui se deparou em uma situação onde 2 mulheres brigavam. E elas brigavam e diziam: socorre-nos, ó rei. E ele lá nos seus altos, lá passeando, e ele dizia assim: se Deus que é Deus não lhe socorre, imagine eu, o que eu posso fazer por vocês? A fome era tão grande, por quê? Porque o inimigo tinha cercado ali, exatamente Samaria, e o povo de Israel tinha sido aprisionado dentro ali de Samaria. Então eles começaram a comer os próprios filhos porque não tinha comida. E um certo dia, uma mulher, ela clama ao rei porque tinha tratado com uma outra mulher, ela tratou com uma outra mulher de comer o filho dela, e no dia seguinte comeria. As irmãs vão entender direitinho aí. E comeu ali o dela, e quando foi comer a da outra saiu, fugiu e escondeu o seu filho. Então, dentro de todas as denominações, nós temos 2 sistemas religiosos. Uma religião boa, que faz com que o homem converta a sua vida, que vai se direcionar para o Senhor, e essa má religião, essa falsa doutrina, que vai fazer com que o homem paralise, perca a sensibilidade do Espírito Santo. Não, é por isso que não se arrepende. Perde a sensibilidade para ouvir, perde a sensibilidade de sentir o toque do Espírito Santo e se aquebrantar. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele providenciou o socorro para o seu povo ali em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. E já nós vamos ler sobre este socorro. E nós temos aqui também um exemplo de um governo do alto. Salomão, ele se deparou com uma situação de 2 mulheres, onde uma tinha se deitado. As irmãs também vão lembrar, são textos bem conhecidos. É só para poder esclarecer e ajudar as irmãs para poder ver que nesses tipos de realização, de pregar do evangelho na razão e na revelação, a razão leva o homem à morte. A revelação transcende e leva o homem para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra diz que Salomão, com a palavra, com a espada empunhada, ele vai e define. É aquela questão, vai chegar uma hora que toda a obra vai ser provada. E vai ser provada com fogo. Aqui foi provada com a espada, que é a palavra de Deus, vai ser aferida com a verdade. É por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar dela, das escrituras dentro do coração, para aferir com aquilo que estão te oferecendo agora, com aquilo que estão fazendo agora. E se você não tiver ela dentro do coração revelada, você vai aderir ao evangelho fácil, ao evangelho para essa vida, a participar dos banquetes da
à idolatria, a se prostituir e tudo mais. E quando assustar, com o resultado nós teremos a morte. Mas a palavra diz que aquela mulher em silêncio ali, ela falou assim: não, meu Senhor, eu prefiro que o filho seja dado para ela. Embora ela já deitou em cima do filho dela, mas seja feita a vontade, eu não quero que essa criança morra. Assim também é a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para trazer juízo, nós não estamos aqui para brigar com ninguém, estamos aqui para pregar o evangelho. Vamos pregar o amor, vamos pregar a misericórdia, vamos falar que Jesus Cristo vem, vamos falar que não há outro Salvador senão Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aqui também o juízo sobre os filhos, aqueles que se deitaram, né, com a mulher. A Bíblia diz que havia um juízo sobre eles, os que se deitaram. Então a gente vê todos que se envolvem com o sistema religioso tradicional, na razão, naquilo que acha, naquilo que pensa, na interpretação, na filosofia humana. Olha, vai viver sempre atormentado, não vai alcançar paz nunca, quando ele não estiver em conflito com alguém da igreja, com o pastor, com o diácono, com a serva, com a criança, quando ele não estiver em conflito com alguém, ele vai estar em conflito com ele mesmo. Nós temos aqui Saul, quando ele não estava perseguindo, tentando matar a Davi, ele estava com conflito dentro dele mesmo, sendo atormentado pelo inimigo e tudo mais. Então, olha, não desça de onde você está para poder discutir com ninguém, para poder mostrar para alguém que ele está errado. Faça como essa mulher aqui lá em Salomão. Não, ela não foi perante o rei para poder mostrar que ela estava certa. Ela foi lá perante o rei porque precisava que o rei julgasse a causa dela. Às vezes nós temos os problemas internos dentro das nossas igrejas, dentro da denominação. Vai até o Espírito Santo, não para que o Espírito Santo traga o juízo, mas para que o Senhor nos conceda paz, nos conceda alegria. Quem envolve com esse sistema religioso da razão, olha, jamais vai ter paz, jamais. E os filhos gerados nesse sistema não tem futuro na obra do Espírito Santo. Vai ser filhos falidos que vão crescer, não vão casar, não vão se tornar instrumentistas, não vai ter instrumentalidade nenhuma na realização da obra do Senhor. Nós temos aqui os filhos de Eli, criado dentro de um sistema religioso. Eli deixou de ouvir a voz, Eli deixou de profetizar, Eli deixou de sacrificar, e os filhos começaram a ver aquilo e começou a seguir o mesmo caminho do pai. Daqui a pouco desviaram da verdade, começou a se prostituir, começou a comer dos banquetes que não era permitido a eles, né? Eles começaram a tirar a gordura do sacrifício, que era exatamente do Senhor. E para finalizar aqui, irmãs, nós iremos finalizar com a unção de Jeú. Jeú era um general da casa de Acabe, homem de confiança. A palavra diz que Eliseu, ele dá uma orientação a um filho de um profeta para que vá lá dentro da casa, dentro do exército, dentro dos generais, lá estava, e ungisse Jeú como rei. E a palavra fala que Jeú, na hora que ele recebeu a revelação, hoje nós estamos sendo ungidos a rei. Irmãos, irmãs, obreiros, instrumentistas, nós hoje, a partir deste momento que nós ouvimos essa mensagem, nós temos que entender uma coisa: nós estamos sendo ungidos a rei. A Bíblia diz que fomos chamados para sermos reis e sacerdote na realização desta grande obra. E a partir de agora, nós temos uma profecia. Nós estamos aqui empunhado com a espada da verdade, dada pelo homem de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele nos deu uma palavra da verdade. E o nosso objetivo não é matar. O objetivo agora o período agora é o período da misericórdia. O período do Espírito Santo é o período de misericórdia que ele vai levar. Ele está segurando o cronômetro lá. Ele está distribuindo vestes de salvação. Porque ele sabe do tamanho e valor que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós iremos lutar até os últimos instantes da igreja sobre a face da terra. Nós iremos lutar por aqueles que estão fracos, por aqueles que dormem. Nós precisamos aprender isso, a suportar esses. E a palavra fala que Jeú saiu e ele tinha uma frase: antes de executar,
qualquer juízo. Ele perguntava para a pessoa: é reto o seu coração como o meu coração? E de acordo a pessoa respondia, ele dava a mão e dizia: então suba comigo no carro, porque nós iremos realizar esta grande obra. E não deixaremos de cumprir nenhuma profecia, não deixaremos de cumprir nenhuma escritura, não deixaremos de cumprir nada que foi revelado pelo Senhor. Também não é diferente nos nossos dias de hoje. Suba conosco, é reto o seu coração na realização desta obra? Suba conosco e vamos realizar a obra, vamos falar de Jesus, vamos cantar louvores, vamos orar, vamos jejuar, vamos conhecer a palavra, vamos cuidar da igreja, vamos amar as classes. Então o período agora é um período de misericórdia. Deixa o juízo para o Senhor, deixa o juízo para o Senhor, deixa o juízo para o Senhor. Amém? Essa é a nossa contribuição, espero que possa estar ajudando os nossos irmãos, as nossas irmãs na realização da obra do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus.